Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Dia a Dia com a Palavra de Deus. Hoje quero contar uma experiência maravilhosa de Deus para vocês, uma experiência incrível que nós passamos ontem, certo? E ontem nós vivemos um dia como de Pedro realmente, e era isso que eu queria trazer para nós, como foi a proposta do outro vídeo. Então quero dizer para vocês e contar para vocês toda a experiência que nós vivemos ontem lá na praia de Bató com alguns pescadores, com meu afilhado Douglas, né, que vai estar partilhando. E justamente fomos viver essa experiência para compreender muito melhor o que a passagem do Evangelho de Mateus 14 vem nos narrar. E eu gostaria de partilhar isso com você, certo? Que é uma passagem, tem uma parte que fala que eu quero frisar bem, destacar bem, para que vocês entendam o que Deus quer fazer com você, tá certo? O que Deus quer fazer é que você saia do seu comodismo, saia daquelas coisas que você possa estar vivendo, que te traz para baixo, que te faz afundar, né? Até contar um pouquinho da experiência que antes eu ia buscar quando eu fui buscar meu afilhado Douglas, né, Douglas? Eu tive uma experiência de pregação muito de Deus agora na sua casa com o seu irmão, né? Também está na dependência, que estava afundando, mas enfim, vamos contar isso um pouquinho mais na frente. Eu vou deixar aqui o Douglas se apresentar. Você já conhece o Douglas, já deu seu testemunho aqui no canal, e assim, seja novamente muito bem-vindo, né? Por que ele está aqui hoje? Porque ontem ele viveu a experiência juntamente comigo. O Douglas é um surfista, como você já bem sabe, filho de pescador. E ele me ajudou muito e está sendo uma pessoa que está me ajudando demais nos vídeos. É o meu cinegrafista, é aquele que me acompanha, que me ajuda a carregar os equipamentos, né, Douglas? Então se apresente novamente para as pessoas, Douglas, para a gente darmos continuidade ao nosso trabalho, nosso vídeo. Boa tarde a todos, para quem me conhece, o Daniel falou, meu nome é Douglas, né? É uma honra de estar aqui nessa tarde com vocês que estão nos vendo, estão nos assistindo, e partilhar um pouco da experiência que eu e meu padrinho vivimos, né, nesse dia que foi um dia muito bom para nós, muito bem aproveitoso, foi uma experiência única, né? E no decorrer da palavra a gente vai partir nessa experiência, que é uma experiência única que nós temos na vida, né? E de vivenciar aquilo que Pedro vivenciou, né? E passar aquilo que Pedro passou, né? E muitos pescadores passam também, né? Como eu venho de tradição de pescador, que meu pai é pescador e eu também hoje vivo pescando, pescador de alma, né? Hoje eu vivo pescando algo pro reino de Deus, né? Muito bem, Douglas. É verdade, hoje é um pescador de almas, né? Nos tornamos, né, como no vídeo anterior, um grande pescador de almas. O Douglas é um grande pescador de almas. E me ajudou demais ontem lá na praia de Batoque, juntamente com o Cosminho. E eu vou dar um destaque muito grande à família do Cosminho, esse pescador que nos acolheu ontem lá na praia de Batoque, nos levou para casa dele, nos deu almoço, nos acolheu super bem, demais, não foi, Douglas? Família do Cosminho, nosso irmão Cosminho, Dona Meirinha, lá em Batoque, um pescador incrível, um cara no coração, tamanho do mundo. Juntamos tantas pessoas para ajudar na embarcação, para colocar. Vou estar até colocando, vocês vão estar partilhando, vendo os vídeos um pouquinho sem muita qualidade, mas que foi na hora que a gente foi entrar no mar e tal, algumas fotos. E vocês vão ver que vai ficar muito bacana. No finalzinho do vídeo vocês vão poder enxergar todo como foi o dinamismo para poder chegar no mar. E por que de tudo isso, Josiane? Né? Para vocês compreenderem, e eu também compreender o que Pedro passou, o que os apóstolos passaram, que é o que eu vou narrar agora. Então você que está com a sua Sagrada Escritura, né, pega no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 22, tá bom? Vamos lá, me acompanhe. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu. Não tenhas medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar,
gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente, e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou, ou o vento acalmou-se. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Amém. Veja, amados, ontem, como eu gostaria de partilhar, a experiência que nós vivemos ontem, e eu queria viver essa experiência, para poder bem narrar este acontecimento e o que eu queria realmente mais frisar. Tudo que aconteceu ontem aconteceu hoje na casa do Douglas, antes de virmos para cá para gravar, foi tudo providencial de Deus. A primeira coisa, quando nós chegamos ontem lá na praia de Batoque, o mar estava super agitado, o vento era contrário. Na verdade, descobrimos através do nosso irmão pescador que os ventos estavam brigando, né? O vento terral e o sudeste, né, Douglas? O terral e o sudeste. E o sudeste, né? Estavam se encontrando e um brigando quem era o mais forte, e isso provocando uma agitação muito forte no mar. E eu, com muita calma, o pescador dizendo o perigo da jangada virar e tal, e não quer, um pouco apreensivo, e com toda certeza, é claro, porque não poderia nos colocar em risco nem a vida dele e nem a nossa, é claro, né? O mar não é uma brincadeira. Ele foi nos contando todas as experiências que ele tinha, e nós fomos aguardar o melhor momento para ir ao mar. Nós voltamos, analisamos novamente o vento, para poder ver que forma melhor seria para nós entrarmos no mar. Tanto nesse meio termo, a gente fomos para a casa dele, almoçamos e tal, e comentamos, rezamos um pouco, partilhamos muito, não foi, Douglas? Verdade. E depois do almoço, por volta de uma hora e pouco, a gente fomos para o mar, e o mar estava um vento muito grande. De repente, o vento acalmou, não foi, Douglas? Acalmou, as ondas cessaram um pouco daquelas ondas grandes, e graças a Deus tivemos a graça de podermos ir ao mar com um pouco mais de tranquilidade, né? Então nós entramos na embarcação e fomos ao mar e fomos viver a experiência que os pescadores viviam e a experiência que os apóstolos viviam. O vento não era favorável a princípio, né? O vento não era favorável. E logo aqui o versículo 22 vem dizer que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca para ir para o outro mar, o outro lado da margem. E Marcos narra que era para Betsaida, enquanto ele iria despedir as multidões e iria orar a sós. O próprio livro de Marcos, nessa mesma passagem narrada por Marcos, ele fala algo surpreendente que eu vou querer também estar partilhando lá na frente. Mas o mais incrível é que Jesus obrigou aqueles discípulos, os discípulos de Jesus não queriam entrar na barca, né, Douglas? Se a palavra fala que obrigou eles a entrar, é porque realmente eles não queriam. Mas não queriam por quê, né, Douglas? Por uma razão muito simples. Primeiro, Jesus não ia estar com eles na barca, né? Já era um risco muito grande. Jesus não está. E te digo, quando Jesus não está, meu irmão amado, nós corremos sempre o perigo de afundarmos. Sempre o perigo de a barca virar, né, Douglas? Verdade. Então, o que acontece? Aqueles discípulos não queriam ir, mas Jesus forçou eles a entrarem, porque ele tinha um propósito, né, na vida daqueles discípulos, e tem um propósito para você, e eu te digo agora, entra na barca de Jesus. Jesus está te mandando, está te ordenando, entra na barca, vai para o mar, né, vai para o mar. E assim aconteceu, eles foram, né, obrigados, não queriam ir, porque eles conheciam aquela região, tinha alguns pescadores, e eu acredito que o mais teimou em não querer ir pudesse ser Pedro e André, que eram pescadores, né, Douglas? Verdade. Você que é filho de pescador, diga aí, Douglas, como é a dificuldade de ir para o mar agitado? Diga aí, por favor. A dificuldade, assim, eu sou filho de pescador, a dificuldade é muito grande, né? Depende muito dos ventos, a gente sabe que vai, mas não sabe se volta, né? Eu acho que, assim, a coragem deles é muito grande, é uma coragem muito imensa, e naquele momento eles teve uma coragem muito grande, porque ele tinha um anúncio para ir. Jesus pediu, vocês vão ter que ir. Eles, naquele momento eles tinham que ir. Mesmo já se tornam os pescadores, né? Eles têm que ir, eles sabem que vão, mas não sabem se voltam. Então é um fato muito impactante, assim, porque essa história dos pescadores é uma história muito forte, como a de Pedro também. Exatamente. Muito forte, né? E eles têm isso como tradição, como nós vivemos no nosso irmão Corminho, ele tem isso como tradição e um desafio, né? E um desafio muito grande, né? É um desafio contra o vento, contra a natureza. Mas mesmo assim ele não desiste, as fés deles são muito grandes, né? E temos que ter fé nessa Bíblia, temos que entrar na barca de Deus,
com fé e que vamos conseguir chegar lá, tá entendendo? Então, quando entrar na barca de Deus, com fé em Deus, a gente chegamos lá. Verdade, verdade. Tanto é que quando esses discípulos começaram, né, a entrar na barca e eles foram adiante, Jesus despediu as multidões e foram para o monte orar. Por volta de um horário, né, o vento começou a se agitar, já era de noite, né, porque por volta lá da quarta vigília foi que Jesus veio aparecer. E eles, no Evangelho de Marcos, ele narra que eles estavam fadigados, né, muito exaustados, não sei se essa palavra é exaustados, né, mas estavam com uma exaustão muito grande de remarem contra a maré e serem vencidos, porque o vento era contrário, né, Douglas? E o que acontecia? Eles estavam a alguns estádios, aproximadamente uns 5 km já de distância, faltando mais ou menos uns 5, porque era a distância que dava para percorrer da onde ele estava, dessa margem para Betsaida, era uma distância de uns 10 quilômetros, e viram o desespero, o vento era contrário, o mar era agitado, e eles não sabiam mais o que fazer porque Jesus não estava. Eu fico imaginando o que eles estavam dizendo entre si. Poxa, nós poderíamos não ter vindo, Jesus não está aqui, nós vamos morrer. Enfim, as tribulações balançando o mar. E é isso que acontece na nossa vida, né? O mar das nossas tribulações, das nossas angústias, né? Eu agora mesmo na casa do Douglas, o irmão dele me partilhando as dificuldades, né? As tribulações, como era difícil remar contra a maré. E como é difícil realmente remar contra a maré, ainda mais de noite, você não enxergando nada. E o mais incrível é que lá do alto do monte, Jesus enxergou os seus discípulos, né? Enxergou, viu os seus discípulos, né? Claramente a palavra fala que vendo Jesus os seus discípulos em aflição, né? Ele se tornou-se a caminhar sobre as águas, né, Douglas? Verdade. E Jesus faz desse jeito, quando Jesus vê os seus filhos no desespero, na tribulação, né? No desespero, porque eles achavam que iriam afundar e eles não estavam com Jesus na barca presente, então tudo virou um desespero. A verdade é essa, que sem Jesus a nossa vida vira um desespero total, né? Vira um desespero total. E eu fico imaginando, porque ontem eu vivi um desespero muito grande lá no mar, né? Tava tudo bem, né, Douglas? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, enquanto a embarcação estava indo, a jangada estava indo para o alto mar, e estava tudo super tranquilo. E de repente, estava lá numa situação um pouco já delicada, de medo, né? Como aqueles discípulos estavam vivendo. Quando a gente parou lá no meio do mar, que ancorou, lá jogamos a âncora e começou a gente a montar os equipamentos. E quando eu olhei para baixo para colocar o microfone, aí o que aconteceu? Eu comecei a enjoar, né? Isso era muito comum, o pescador Cosminho tinha me advertido que isso poderia acontecer. Aí você já deve imaginar, não deu outra, né? Fiquei enjoado, comecei a provocar. De repente a Silviana começou também a provocar, a minha esposa foi também. Mas em todo o trajeto eu vi como é a dificuldade daqueles pescadores. E em nenhum momento eles paravam dentro da jangada. Não era, Douglas? Era mexendo em uma coisa, em um equipamento, colocando a vela para uma posição, para pegar o mar para outra coisa. Era o leme e outra coisa assim. Eu vi a dificuldade que aqueles pescadores realmente enfrentam todos os dias nos mares. E eu entendo agora, dá para entender com muito mais propriedade, porque eu vivi essa experiência, e vivemos essa experiência, né, Douglas? O Douglas já tinha um pouco mais de noção por viver mais no mar, né, e tal. Mas eu nunca tinha vivido essa experiência. E eu queria viver essa experiência justamente para poder dizer para você como é dificultoso a vida de um pescador. Como é difícil eles quererem enfrentar um mar totalmente em condições adversas, contrárias. E era isso que estava acontecendo, não era? E nós mesmo assim enfrentamos e via a dificuldade, como eles trabalham, como é sacrificoso. E eu sei como é difícil entrar na barca de Jesus, porque vai ter sacrifício, vai ter trabalho, né? Vai ter esforço, vai ter que ter coragem, vai ter que vencer seus medos, você vai ter que provocar como eu provoquei. E muitos desses vômitos você vai ter que vomitar o seu pecado, vai ter que vomitar a sua miséria, né, Douglas? Vai ter que vomitar a sua vida velha. E quantas coisas Deus nos colocou na barca para justamente fazer essa sensação de mexer com a gente, para a gente vomitar. Eu estou usando aqui uma coisa até um pouco nojenta, mas é a moção que o Senhor está me dando, que como eu provoquei ontem, Deus quer fazer em nós, levar para o mar, para dar essa sensação de provocar as coisas ruins. E aí sim, quando chegar na margem, que eu já narrar como foi o acontecimento, né, de Jesus, de sair da barca, de Pedro sair da barca,
E o próprio Douglas viu a sensação que ele ficou muito preocupado comigo, não foi, Douglas? Bastante preocupado. Aí o Douglas falou uma coisa lá no mar que eu fiquei assim, na hora, assim, um pouco sem pensar, mas ele falou uma coisa: por favor, não, cuidado com o meu padrinho, eu só tenho esse, né? Eu só tenho esse, quer dizer, o amor dele, né, Douglas? Eu quero agradecer por esse carinho, esse amor, meu filho, lá no alto mar, e todo o cuidado do Cosminho, o pescador tentando me ajudar. Então, assim, tantos pescadores envolvidos naquele trabalho justamente para trazer essa experiência de Deus para você. Então esse vídeo tem que ser valorizado, você tem que se valorizar. O encontro de Jesus faz com você, porque ele saiu lá do monte, porque viu as pessoas, os seus discípulos, num mar agitado na tribulação. E o mais incrível, né, Douglas, que eu gostaria que você até partilhasse, que na hora lá da situação, já vou voltar no raciocínio que eu queria, você viu a situação de medo, né? Viveu uma situação de medo, porque eu estava provocando, estava sentindo mal. O mar, teve um momento que ainda deu umas ondas um pouco, né? Nos conte como é que foi essa sensação sua lá de me ver naquele estado, de ver os pescadores agindo daquela forma, a dificuldade, né, do Cosminho. Teve uma hora que um equipamento travou, a jangada ficou um pouco sem governar, né? Como não tinha para tinha que mexer em alguma coisa lá, não era, Douglas? A dificuldade foi muito grande naquele momento, né, de ver o padrinho passando um pouco de mal assim, porque o meu um pouco aperreado, né? Mas isso a gente confiou em Deus, eu confio em Deus, porque quando a gente confia em Deus, confia naquele que é todo poderoso, a gente consegue vencer qualquer onda que aparece na nossa vida, né? Você que não está assistindo, que estiver passando por qualquer tribulação, confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, confia na graça de Deus. E naquele momento ali eu só fui confiar em Deus. Nós confiamos em Deus, confiamos que ia dar tudo certo. Nós estávamos todo mundo no mesmo barco, mas nós confiamos. Nós acreditamos que iria dar tudo certo. Lógico, eu fiquei preocupado, é meu padrinho, né? Só tenho ele, né? Fiquei um pouco preocupado e tive um cuidado, né? Porque a gente somos irmãos, temos que cuidar um dos outros, né? Temos que amar uns aos outros, né? E naquele momento, padre, a emoção que o Senhor me dava naquele momento era de muito amor uns pelos outros. Verdade, né? verdade. Muito verdade. amor, de cuidar um dos outros. A gente foi todo mundo cuidando um dos outros. Os pescadores, mesmo sem nos conhecer totalmente, nos amou. Cuidou de nós, né? O carinho deles, né? Deles, O a cuidado, atenção deles, né? Pra nada acontecer. E naquele momento ali eu vi assim Deus nos irmãos, né? Porque a gente somos mais semelhantes a Deus e um cuidar um dos outros, né? Naquele momento que não foi acalmando, foi o cuidado um do outro, um fortalecendo o outro. Mas nós, como seres humanos, ficamos um pouco preocupados, né? Mas muitas das vezes nós passamos por situações desse tipo, né? Na vida. E não deixar de perder as esperanças, sempre estar ali, lutando, né? Indo, lutando, brigando, né? Indo buscando as coisas certas, né? Que um dia essa graça virá, né? Por mais vocês que estão passando por qualquer situação, meu irmão, não desista. Vamos enfrentar o mar, né? Vamos enfrentar o mar da vida, né? Verdade. Porque o nosso condutor é Jesus Cristo, né? Não há, olha pro meu padrinho, não há mais para voltar, né? O barco é Deus, o mar é Deus e o barco sou eu, né? O vento forte que nos leva para frente é esse amor de Deus, né? O amor de Deus nos leva para frente, né? Exatamente. E o mar, ele da tribulação, da situação que você possa estar vivendo hoje, pode ser muito grande, pode ser muito agitado. Mas tem um acontecimento que Jesus faz nessa passagem que eu li para você, que Jesus enxerga os discípulos e Jesus enxerga você. Me enxergou, não foi, Douglas? Enxergou você e enxerga você também. E o que acontece? Mesmo Jesus faz algo extraordinário, um milagre, é caminhar sobre as águas, e ele foi ao encontro na quarta vigília. A quarta vigília significa estar aproximadamente entre 3 a 4 horas da madrugada. Por isso que eles se assustaram. Imagina só, alguém aparecer do nada, né, caminhando sobre as águas, de vestes brancas, eu acredito, né, e você não vê. Eu teria ficado atemorizado como igual a eles, como eu fiquei ontem. Então dá para entender, a partir de ontem, a experiência vivida de ontem, né, que a gente vivemos, dá para entender muito, assim, pelo menos um pouco da realidade que os apóstolos viveram, entender os medos que eles tinham, né, de enfrentar grandes situações no mar, né? E Jesus, ao enxergar aqueles discípulos, ele foi ao encontro deles, né? E o engraçado é que quando Pedro enxerga Jesus diz, não tenham medo, né? Quando é um fantasma, começaram a gritar, sentir medo e tal. E eles começaram a gritar e não tinha nem para onde correr, né? Tava na barca, não tinha para onde correr. Só tinha água, né? O único que poderia correr era Jesus, que caminhava sobre as águas. Mas Pedro tomou uma atitude. Eu acho Pedro fantástico, porque Pedro diz assim, se és tu, Senhor, manda que eu vá até ti. E simplesmente Jesus disse, vem, né? Vem. E Jesus chama você, como me chamou, como eu vi Jesus chamando o irmão do Douglas hoje, não foi, Douglas? Quando eu estava pregando para ele lá, eu vi o chamado de Deus, Jesus dizendo para ele, vem para mim, vem para a minha vida, vem para a minha realidade, porque a realidade que você está vivendo não é aquela que eu quero para você.
e ele foi profundamente tocado, né? Eu vi que ele estava no mar já afundando, de verdade, né? E o mais incrível é que Pedro saiu, Pedro caminhou, gente. Pedro caminhou sobre as águas. Porque Jesus disse, vem. Se Jesus diz, vem, vá, meu irmão, vá. Pode ser por cima de espinho, por cima de brasas, por cima de mar agitado, de ventos, tribulação, perseguição. Pode vir tudo, meu irmão amado, para tirar você, para querer fazer você afundar. Mas digo para você, quando Jesus chama você, vá. Vá, como Pedro fez. Mesmo Pedro desviando o olhar, Pedro sentindo medo, quando o vento se agitou novamente, porque é assim, quando nós caminhamos, né, Douglas? Verdade. Vai aparecer muito mais ventos fortes, muito mais tribulação, muito mais perseguição, não é verdade? Quantas vezes você é perseguido hoje, né? Ainda, né? A sua família, você passou até alguns dias sem ir por conta do seu irmão, né? E ficou lá sendo fiel, passando pelas tribulações junto com a sua mãe, mas hoje está aqui para me ajudar, para pregar. Me ajudou bastante ontem, né? Lá no mar. E assim, Jesus quando chama, e Pedro, mesmo com medo, começou a afundar, ele fez uma atitude de humildade. Ele gritou, Senhor, salva-me, estou afundando. Esse é o momento de nós reconhecermos, né, Douglas? Diga aí para eles, Douglas, para nossos irmãos, que na hora que nós estamos afundando, ter a capacidade de gritar, Senhor, estou afundando, salva-me, né? Me socorre, porque eu sou um pecador e estou afundando, eu necessito de Ti, da Tua presença. Eu me recordo muito bem isso que o Padrinho estava falando, no momento que eu estava na minha vida me afundando. No momento que eu estava me afundando, o que importava para mim, eu tive que me reconhecer que necessitava de ajuda. Eu tive que reconhecer que necessitava de uma pessoa para puxar o meu braço, né? Eu tive que reconhecer que necessitava de uma ajuda, né? É importante a pessoa ter a humildade de reconhecer que nós, seres humanos, necessitamos de ajuda. Não importa o que você esteja passando, que você esteja vendo. Se você estiver afundando, meu irmão amado, busque ajuda, busque uma pessoa que lhe ajude. Né? Grite, clame o Senhor Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Clame Jesus Cristo para Ele, é o único e salvador da sua vida. Você, eu não sei qual mal que você está passando, não sei a tribulação que você está passando, mas clame o Senhor Jesus Cristo. Não fique parado, não deixe essa graça passar, meu irmão. Clame o Senhor Jesus Cristo no sofrimento. Por mais que você se intimide, isso muitas pessoas se intimidam de clamar ao Senhor Jesus Cristo. Mas clame, meu irmão, clame quanto há tempo, né? Porque Deus está ali para estender a mão para você, mas você tem que clamar. Você tem que buscar Jesus de Nazaré. Você tem que buscar, como eu busquei, eu luto por um meu irmão toda a vida buscar, né? Essa salvação, buscar essa libertação, né? Porque nós todos lutamos por essa libertação, né? É um combate espiritual dia por dia. Mas para isso temos que reconhecer que necessitamos de ajuda. No dia que eu reconheci, eu já estou aqui, né? Tem um padrinho maravilhoso, graças a Deus, né? Estamos aqui lutando, né? Perseverando na fé, né? Todos os dias. Todos os dias, né? Isso como o Douglas estava falando. Quando você clama por Jesus, não existe esse que não clame por Jesus, pela sua presença, para o salvar, que ele não venha ao seu socorro. Né? Jesus foi lá em Pedro e estendeu a mão para Pedro e levantou ele, colocou ele na embarcação em um lugar seguro, né? Mas ele poderia ter já ficado no barco, porque já era um lugar seguro, mais cômodo, né? Mas não. Quando Jesus disse assim, vem, e ele saiu do barco. Tem um momento certo de você entrar na barca, mas também tem um momento de você sair da barca quando Jesus lhe chamar. E quando você estiver afundando, clamar por Jesus. Esse estender da mão de Jesus me recorda uma frase que eu falei ontem, não foi, Douglas? Lá no barco. Mesmo naquela minha situação, que estava deplorável, estava muito mal naquela hora, não era, Douglas? E louvado seja Deus, quando chegamos em terra, ficamos tudo bem. E eu falei uma frase lá em alto mar ontem, que um homem só deve olhar para um outro homem, de cima para baixo, quando for para estender a mão para levar para cima, para igualar a ele. Nunca devemos ser um superior ao outro, e muito menos inferior, porque Jesus, quando viu Pedro afundando, ele estendeu a mão e levantou ele. Jesus, quando viu aquela mulher pecadora lá no chão, pronta para ser apedrejada, ele se abaixou e estendeu a mão, olhou para ela de igual e levantou. E tantos outros, né? Tantos outros. A mim também, quando ele me chegou naquela situação difícil do meu alcoolismo, ele me entendeu, me estendeu a mão, me levantou, me colocou de pé e está me sustentando, porque sem Jesus nós sempre afundamos. Se você se afastar de Jesus, se eu olhar de Jesus, se você sair da presença de Jesus, nós afundamos. E esse sair da barca de Jesus hoje, da barca como Pedro fez, é um desafio.
Saia da barca do seu comodismo, saia da barca das suas drogas, seja lá do que for, mas você hoje precisa sair da barca. Hoje você precisa saber gritar para Jesus lhe alcançar e lhe salvar, porque você pode estar afundando. Se você que está afundando, grite por Jesus, porque Ele é o único Senhor que pode te salvar, que pode ir ao teu socorro, né, Douglas? Estender a tua mão sem te julgar, sem te condenar, sem te jogar pedras, né, Douglas? Sem dizer nenhuma palavra de maldição, de condenação. Simplesmente Ele pega, te estende a mão. Ele pode até dizer, homem fraco na fé, como falou para Pedro, mas salvou ele, deu coragem a ele. Tenha fé, eu estou com vocês. E no momento que Jesus chegou presente, e está presente na barca, né? Depois foram para a barca, todos subiram. O que aconteceu? O mar se acalmou, né? Amainou, tudo se tranquilizou. Olha, meus irmãos amados, pode estar o mundo desabando ao nosso redor, com a presença de Jesus, como esse aqui na cruz, que morreu por mim, por você. Veja, olhe para a cruz, veja onde Ele morreu. Simplesmente por você que está me assistindo agora, né, Douglas? É verdade. Por mim e por você. Passou tudo isso, né? Em outro momento eu quero gravar falando sobre Jesus na cruz, certo? E foi lá, Jesus, aonde Ele está, pode estar um desabando, como eu estava falando. Há uma calmaria, o nosso coração se acalma, né? Parece que tudo passa, né, Douglas? Com Jesus se torna tudo mais fácil, tudo mais seguro, fácil, né? mais A seguro. gente passa por essa tribulação com mais facilidade. Por quê? Porque tu sabe que Jesus de Nazaré está do teu lado. Então a gente temos que se agarrar com Ele enquanto há tempo, né? Não importa a tribulação, não importa o alto e baixo, mas sim se agarrar com Jesus. Não importa, Ele simplesmente vai nos amar e vai segurar a nossa mão. Verdade. Então, meus irmãos, é isso. Tinha muito mais coisa para compartilhar, mas não quero deixar o vídeo muito comprido. Quero agradecer por todo o carinho, pela audiência. Quero mandar um forte abraço, como eu falei. Vai estar os nomes dos pescadores, dos irmãos lá na descrição do vídeo, certo? Dos que nos ajudaram, uma dedicação toda especial para ele. Mas eu quero mandar um abraço, um forte abraço para nosso irmão Cosminho, a sua esposa Meirinha, né? Que nos acolheu, que nos ajudou todo o momento de ontem. Né? Quero mandar um forte abraço para os meus irmãos lá de Poranga, todas as meninas lá da Pastoral da Juventude, né? A irmã Rejane, a Alana, a Elaine, tantos outros estão aí, né? A pequena Edicélia, que tem um carinho muito grande por ela. Todos os irmãos aí de Buritizal, que eu não citei o nome, não fique chateado, eu amo todos vocês, né, Douglas? Estamos morrendo de saudade de todos vocês. Saudade de vocês. Lá de Poranga também, a dona Mazé, a Demi, a G, o Moniza, nosso irmão, né? Todo mundo. Um forte abraço. Deus abençoe, Deus é a nossa força. Graça e paz. Forte abraço. Mano, você está filmando dele? Tá. Só pra você um pouco? Você não, não. Estamos aqui nos aprontando para entrarmos no mar, vendo como os pescadores realmente têm um trabalho dificultoso, descendo ali a areia, fazer um contrapeso na jangada. A vela da jangada já está hasteada, já está em alto mar. Deus nos abençoe, Deus nos proteja, que tudo dê tudo certo, a gente volta em paz. Preparando esse vídeo, essa gravação com muito carinho, muita dedicação para vocês. Olha a quantidade de pessoas que está envolvida nesse vídeo hoje. Tanto que já trabalhou antes, até chegarmos aqui, e o que está sendo agora. Um abraço para todos.